Então, entende-se por juízo final o momento em que Deus, no fim dos tempos, vai fazer o julgamento de todas as pessoas. E os pecadores, aqueles que forem condenados, serão levados para o inferno, e aqueles que forem absolvidos, né, que não tiverem cometido erros, serão levados ao céu por Jesus e serão salvos. E aí a gente sempre tem que pensar, né? Será que a leitura dessa passagem, será que a gente lê de maneira muito literal, nos traz isso que Deus nos julga? De que vai existir um momento em que Deus vai nos falar, agora você cometeu erros, vai para o inferno, e você não, você está tudo bem e vai para o céu. E aí a gente sempre tem que trazer, a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Então a gente tem que traçar uma linha de raciocínio junto à doutrina espírita para poder entender se Deus é realmente esse Pai julgador. E aí se a doutrina nos traz que Deus é Pai de amor, que Deus é misericordioso, que nos concede o livre-arbítrio, faz sentido a gente pensar que vai existir um momento em que Ele vai aguardar um momento, um dia, e vai nos direcionar a lugares? Ou ao céu, ou ao inferno? E aí a gente tem a certeza de que não, né? De que Deus não precisa desse julgamento, de que Deus nos julga, que nos concede o livre-arbítrio e com amor sempre nos auxilia na condução da nossa vida. E lá na Revista Espírita de 68, na mensagem 12, Erasto nos traz que a doutrina nos consola na certeza de que nenhum infeliz, de que nenhum pecador vai sofrer eternamente por um mal cometido, por um minuto, porque a gente tem que pensar na nossa vida como espírito. Nossa vida, nós somos espíritos, a um momento, uma reencarnação é apenas um minuto perante a eternidade. Se na reencarnação a gente comete os erros, esse pequeno minuto nós vamos pagar por ele eternamente? Então, claro que não, né? Não existe sofrimento eterno, nem pena eterna. O que existe é que o verdadeiro fim da Terra, se a gente pode colocar assim, estará sempre na evolução gradual do espírito na sua moral, né? Todos nós vamos melhorando e assim a Terra vai melhorando e as coisas sempre vão evoluindo. E a gente também tem na obra Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que o nosso sofrimento é inerente à nossa imperfeição, de modo que a nossa felicidade é diretamente ligada ao nosso grau de perfeição. Então, nós não temos céu ou inferno. Céu e inferno são estados de espírito. Então, Emmanuel que nos traz que o nosso inferno exterior nada mais é do que a nossa intimidade, do que aquilo que a gente traz no nosso íntimo. Então, se externamente a gente vive um inferno, é porque dentro da gente a gente ainda tem essa vibração do inferno. E que se a gente vibra a felicidade, é porque dentro da gente a gente já tem as coisas resolvidas e vibra na felicidade. Então não há necessidade de ter um juízo final, um momento em que Deus nos leva, porque céu e inferno está em toda parte. Depende daquilo que a gente carrega dentro da gente. Depende das nossas ações, daquilo que a gente vibra. A alma, a gente sabe que a alma acaba levando em si o próprio castigo. Então não há necessidade de Deus vir nos julgar, somos nós quem nos julgamos, a nossa consciência, porque a gente já traz as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Então nós já sabemos o que é certo, o que é errado. Então castigo somos nós que levamos isso aonde quer que a gente se encontre. Não precisa de um lugar, não precisa de um momento, não precisa de um espaço geográfico para a gente se colocar. Aí a gente tem que acabar se perguntando, né? Aqueles que ainda vibram no ódio, até nós mesmos que cometemos ainda, né? Se estamos no mundo de prova e expiação, cometemos erros conosco e para com o nosso próximo. Qual que é o nível, como que a gente vai sofrer? A gente já sabe que Erasto já nos trouxe na Revista Espírita, o Evangelho já nos consola de que não há um sofrimento eterno. Mas qual que é o tempo que dura, né, para eu pagar aquilo, vamos colocar, pagar aquilo que eu sofri, que eu fiz em desfavor do meu próximo? Então, no Código Penal da Vida Futura também nos traz que o sofrimento está diretamente ligado ao nosso melhoramento. A nossa condição em sofrimento está subordinada ao nosso melhoramento.
o que a gente faz para estar melhorando, o trabalho que a gente faz em favor de nós mesmos, da nossa reforma moral, do verdadeiro trabalho no exercício do bem. Então, quanto mais nós formos trabalhando, quanto mais nós formos nos trabalhando, o nosso sofrimento vai passando e nós vamos melhorando sempre. E então, a gente já sabe que não existe o julgamento final, né? Porque não tem um momento em que Deus vai nos julgar, que o nosso sofrimento não é eterno, que basta que a gente se melhore. Mas como a gente faz para se melhorar? Então, o Kardec também nos traz que a gente precisa de 3 coisas para melhorar: o arrependimento, a expiação e a reparação. Não existe melhora se não tiver essas 3 coisas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Essas 3 coisas nos fazem melhorar, porque nenhum espírito é condenado a não melhorar. Porque se fosse assim, nós estaríamos infringindo a lei de evolução. E a lei de evolução rege todas as criaturas. Então, todo mundo consegue melhorar. Basta boa vontade, basta querer. E aí eu trouxe para a nossa reflexão, aquele que nos direciona sempre. Na doutrina espírita, ele sempre nos puxa a orelha, que é Emmanuel. Ele tem uma mensagem muito curtinha que eu acho que a gente pode ler para estar direcionando e fala muito desse tema também. Eu peço licença para eu ler. Não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo, através do qual observamos diversas sentenças a se evidenciarem nos variados setores da atividade humana. A moléstia julga os excessos, a exaustão corrige o abuso, a dúvida retifica a leviandade, a aflição reajusta os desvios, o tédio pune a licença, o remorso castiga as culpas, a sombra domina os que fogem à luz, o isolamento fere o orgulho, a desilusão golpeia o egoísmo, as chagas selecionam as células do corpo. Cada criatura padece determinadas sanções em seu campo de experiência, compreendendo a justiça imanente do Senhor em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Atendemos a sementeira do bem aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida, de conformidade com as próprias obras. Então, Emmanuel sempre nos traz, né, para a gente, ao aqui e o agora, né? Somos nós os julgadores de nós mesmos. Deus é Pai de amor e de misericórdia, Ele não tem o que nos julgar. E aí, a gente tem também aqui uma mensagem que está na Revista Espírita de 61, que fala: despertar, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará aos vossos ouvidos, mas a voz da verdade. Não se cogita da morte vencida e humilhada, trata-se da vida presente, ou antes da vida eterna. Não a esqueçais, despertar. Então a gente sempre tem que despertar para a nossa vida, né? Não vai ser, como ele diz aqui, a trombeta do juízo final que vai nos chamar. São as nossas responsabilidades no dia a dia, é o nosso crescimento íntimo que nos vai fazer ser levados aonde é que a gente merece. Porque o espírito, ele é e sempre será árbitro da própria vida. Eu acho que as pessoas acreditam no juízo final, eu acho que é mais uma forma de controle. Sem sombra, a gente julga o tempo todo, né? A gente julga, da hora que a gente acorda, a gente vai dormir. A gente julga o outro, a gente não se julga. Mas eu acredito que o juízo final, vamos colocar as religiões, eu acho que utilizam disso, as pessoas utilizam isso por controle. Então você tem que ser bonzinho, porque senão você vai para o céu. Porque se você for ruim, você vai para o inferno. E aí Deus vai, num momento, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai vir, vai julgar. E é como se você terceirizasse, é como se você jogasse em Deus a função de julgar e de falar: você é bonzinho, você é mau. E Deus é Pai de amor, Deus não nos julga, e no olhar de Deus somos todos iguais. Eu que estou dentro, nós que estamos enfiados, estamos o tempo todo dentro do centro espírita, tentando nos melhorar, nos olhos de Deus nós somos iguaizinhos aos nossos irmãos que estão encarcerados. Então eu acho que isso é muito mais um olhar humano, pequeno nosso, do que da doutrina ou do Cristo, que é a doutrina que nos conforta, né?